Boa noite, o meu nome é Marivaldo, mas todos me chamam de Nino. Na época deste fato, eu morava na cidade de Ferreiros, em Pernambuco. Hoje, eu moro no Rio de Janeiro. Este fato aconteceu no início dos anos 80, quando eu estudava na Escola Estadual Emiliano Pereira Borges, na minha cidade. Desde a minha infância, eu era clarividente. Para quem não sabe, são pessoas especiais que podem ver o sobrenatural, como fantasmas, demônios e até mesmo anjos. Bem, eu tinha entre 13 e 14 anos, e foi quando a professora de artes nos pediu uns materiais: papel camurça preto e vermelho para fazer um saci na festa do folclore. Então, chegou o dia da aula de artes e começamos os trabalhos. Porém, só havia um ou dois modelos que ela havia feito com antecedência e nos deu para fazer cópias. As meninas pegaram primeiro e nós, os homens, ficamos esperando elas acabarem, pelo fato que elas tinham mais habilidades do que nós. E foi quando uma delas colocou na nossa mesa o saci. E daí, todos começaram os recortes para fazer um igual. Para todos que estavam ali presentes, aquele saci não passava de um saci feito de papel. Porém, eu conseguia ver que havia algo de sobrenatural naquilo, pois era como se o espírito daquela criatura, de alguma forma, estivesse naquele modelo de papel. Porém, somente eu via. E quando aquilo percebeu que eu podia vê-lo, ele começou a me olhar e a zombar de mim, enquanto ria falava: "Todas essas crianças estão sendo controladas por mim." E então continuava rindo da minha cara. Rapidamente peguei a tesoura que estava ao lado e cortei todo aquele saci de papel. Deixei ele todo picotado. Neste exato momento, eu vi que uma fumaça vermelha saía daquele papel e entrou na professora. A professora estava sentada em sua mesa de cabeça baixa, fazendo algumas anotações. E assim que aquela fumaça vermelha entrou no corpo dela, ela já se levantou furiosa, com os olhos vermelhos e apontando para mim, dizendo que eu era um destruidor e que também não iria passar de ano com ela. Aquilo tudo foi muito rápido. A professora não havia visto eu picotar do saci de papel. Então, seria impossível ela se levantar falando comigo daquele jeito. Todos os alunos ficaram espantados, sem saber o que estava acontecendo, pois todos eles estavam entretidos trabalhando. E eu não tinha como dizer para ninguém que aquilo tudo era obra do saci. E se eu dissesse, ninguém iria acreditar, pois todos achavam que eu havia feito aquilo de propósito. Mas o que eles não sabem é que, na verdade, eu estava tentando ajudar todos, nos livrando daquele demônio. O meu alerta que tenho para os pais hoje em dia é que ouçam seus filhos, pois eles conseguem ver coisas que não enxergamos. Boa noite. Olá, me chamo Maria Eduarda e moro na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Isso aconteceu quando eu tinha aproximadamente 9 ou 10 anos de idade.
Era mais uma manhã normal, e eu havia acordado às 9h24 da manhã. E logo encontrei um bilhete, aparentemente escrito pela minha mãe. O bilhete estava em cima da mesa dizendo que a minha mãe estava na casa da minha avó e que havia deixado café, leite, queijo e pão de queijo para mim comer. Então, tomei o meu café e tudo estava normal. E logo eu fui para o banheiro lavar as minhas mãos. Porém, quando estava saindo do banheiro, senti uma necessidade enorme de olhar para o meu quarto. O mesmo ficava ao lado do banheiro. E quando eu olhei, eu fiquei paralisada com o que vi. Havia uma criatura totalmente negra, alta e de olhos vermelhos como sangue. Aquela coisa de forma humanoide possuía 2 chifres. A criatura acariciava o meu urso de pelúcia que estava em cima do baú. E quando de repente aquilo olhou em minha direção, diretamente nos meus olhos, eu estava paralisada. A coisa estava aproximadamente a uns 10 metros de distância de mim. Aquilo era algo horrível de se ver. Depois de alguns segundos, voltei a me mexer e corri para a casa da minha avó. A casa da minha avó ficava no mesmo lote que o nosso, então não precisei correr muito. Quando cheguei lá, contei tudo para o meu irmão e o meu primo, mas ambos duvidaram de mim. Então eu contei para minha mãe e para minha avó, mas elas também não acreditaram. Acabei deixando para lá e não falei mais deste assunto. Sei que o meu relato é pequeno e não é tão assustador quanto os outros relatos do canal. Porém, por mais que você não esteja com medo, tenho certeza que se estivesse na frente daquela criatura, duvido que tentaria tirar uma foto ou algo do tipo. Pois isso só se torna algo pavoroso quando se vê pessoalmente. Boa noite. O que vou relatar a vocês aconteceu comigo há bastante tempo, mas eu havia relutado em contar. Acontece que tenho acompanhado o canal e tenho visto muita coisa por aqui. Coisas que me deram coragem de escrever sobre as minhas experiências. Então vamos lá. Os nomes já foram mudados para garantir a privacidade da família e para as pessoas não serem reconhecidas. Bem, era tarde da noite. O meu pai estava viajando a trabalho e eu e a minha mãe estávamos sozinhas. Eu morava em uma espécie de vizinhança que pertencia ao meu avô nesta época. Ou seja, pertencia tanto ao meu pai quanto aos seus irmãos. Tinha a minha casa e na frente dela a do meu tio, e assim ia. A minha amiga morava com a família no final do lugar. Bem, continuando. E como eu e a minha mãe dormíamos sozinhas, a minha mãe costumava colocar uma barra de ferro perto da cama, caso alguém tentasse entrar em nossa casa. Nesta época, eu tinha cerca de 7 anos. Bem, as horas passavam e nós fomos dormir. A chuva naquela noite era muito intensa, com vários raios e trovoadas. O silêncio
habitava a vizinhança como sempre. Até que às 3 horas da manhã em ponto, eu acordei com os fortes relâmpagos. Olhei para o relógio e me surpreendi com a minha amiga batendo na porta da minha casa aos berros, como se ela tivesse visto a morte de perto. Fui até a porta e a minha mãe acordou. E então eu perguntei: Xena, o que foi? O que você quer? Ela me gritava enquanto esmurrava a porta: Por favor, abra a porta, ele vai me matar. Por favor, eu imploro, ele vai me matar. Me deixe entrar, por favor, amiga. Rápido, ele tá vindo. Ele vai me achar. A princípio, a minha mãe achou que fosse besteira e não queria deixar a Xena entrar. Até que eu escutei o pai da minha amiga gritando: Xena, eu vou te achar. Onde você está, menina? Papai vai arrancar o seu coração. Nesta hora, a minha mãe pulou da cama e viu que a coisa estava séria e foi até a porta. Girou a chave, destravou todas as trancas da porta e deixou a Xena entrar. A minha amiga estava em pânico e toda encharcada por conta da tempestade. E assim que ela entrou, eu tranquei a porta em seguida. E também apaguei a luz. Xena voou sobre a minha mãe, a abraçando. E daí não queria mais soltá-la. Peguei uma toalha para que Xena se enxugasse. E depois, sentadas ao chão, eu perguntei para ela o que aconteceu, para o pai dela estar tão bravo assim. E ela disse: Eu não sei, a gente estava dormindo. Ele acordou gritando e dizendo que queria me matar. A minha mãe tentou acalmar ele e ele deu um soco nela. Ela desmaiou. E depois ele foi até a cozinha e pegou a faca da mamãe e disse que queria arrancar o meu coração. E aí eu saí correndo. Obrigada por não me abandonar. Eu então mal pude falar nada. Estava pasma com aquilo. Ficamos quietas na escuridão, enquanto eu fiquei perto da fechadura da porta observando. A minha mãe não queria, mas eu tinha que ver o que estava acontecendo. E foi por causa dessa curiosidade que eu vi a verdadeira face da coisa que possuía o meu vizinho. Então, aconteceu. Fernando, pai da minha amiga, veio assobiando. E enquanto ele assobiava, ele passava a faca pelas paredes da minha casa. Nem preciso dizer o estrago que fez. Mas naquele momento, aquilo era o de menos. E pela luz dos relâmpagos, eu vi a sua face sombria. O mais impressionante é que nenhum vizinho ou tio saiu para ajudar. A minha mãe foi mais macho do que eles a todo momento. Enfim, enquanto ele assobiava, eu ouvia ele passando a faca pelas paredes. Aquele barulho era insuportável. E eu fiquei parado olhando pela fechadura, enquanto a minha mãe tapava a boca de Xena para que ela não gritasse. E foi aí que eu me arrependi amargamente. Fernando não sabia que eu estava lá. Não tinha como ele saber, mas mesmo assim, ele parou na frente da minha porta por alguns minutos. E logo o meu coração gelou. Eu tapei a boca para não gritar. Bom, eu não sei como, mas mesmo estando muito escuro, a única luz que havia ali era dos poucos postes que haviam na rua e dos raios que caíam incessantemente.
aquele homem era o próprio demônio, em carne e osso. Ele olhou bem para a fechadura da porta e sorriu. Abriu um sorriso largo para mim. Sorriu como se quisesse dizer algo. O sorriso de Fernando era macabro. Eu sequer consigo descrever. Mas não foi isso o que me apavorou. O que me apavorou foram seus olhos. Eles estavam totalmente transformados em uma mistura de preto e vermelho. Eu não sei explicar bem. Mas para quem já assistiu o filme The Possession of Michael King, sabe do que estou falando, pois os seus olhos eram bem parecidos com os dos olhos do protagonista. A sua pupila estava bem maior e a parte branca vermelha como sangue. É difícil de dizer, só sei que aquilo não eram olhos humanos. E logo após isso, ele fechou o sorriso e ficou sério. E depois pegou a faca e continuou passando ela pelas portas e pelas paredes. Na hora que ele fechou o sorriso, eu caí para trás e tapei a boca. E foi então que ele começou a falar. Xena, eu sei que você está aí. Saia daí. Se o papai tiver que entrar, vai ser pior. Vou arrancar o seu coração e tomar o seu sangue. Venha, não quer brincar com o papai? Foi nessa hora que ele começou a gritar e começou a esmurrar a porta. Eu não sabia como ele poderia saber que Xena estava lá. Porém, ele sabia. Então os meus tios finalmente saíram e agarraram ele. A minha mãe levantou, enquanto Xena segurava o braço dela. Então ela observou tudo pela janela. Eu olhava pelo buraco da fechadura, toda aquela confusão. Meus 5 tios, incluindo um outro vizinho, tiveram que segurá-lo. Mas 6 pessoas não eram suficientes, pois a força dele era impressionante. Inclusive, ele bateu em um dos meus tios. E foi aí que conseguiram deitar ele no chão e o amarraram. O Fernando xingava todos os palavrões que vocês podem imaginar. Aquela cena foi horrível. Bem, ele gritava: "Me solta! Me solta! Quando eu sair daqui, todos vocês vão morrer. Eu vou cortar a garganta de cada um de vocês. E todos vocês vão morrer hoje." Ele continuou xingando enquanto falava palavras estranhas. E ria o tempo todo, provocando os meus tios. O vizinho que estava ajudando teve que correr até a esquina do outro lado do nosso bairro para chamar um pastor que morava ali perto para nos ajudar. Também havia um padre que morava ali perto, mas infelizmente ele não poderia ajudar, já que os padres não fazem exorcismo sem provas ou sem autorização da igreja. Passados alguns minutos, o vizinho trouxe o pastor, que estava muito cansado e usava roupas simples. Bem, já era de madrugada. Ele trouxe a sua Bíblia e uma garrafinha com azeite. E assim que chegou até o Fernando, começou a expulsar a entidade que o possuía. O Fernando se debatia com uma força descomunal. E os meus tios o seguravam pelos braços. A chuva neste momento já estava mais calma. E daí o pastor começou a orar e a fazer
uma espécie de exorcismo. Fernando só sabia falar palavras de baixo calão, as quais eu prefiro não dizer aqui. Após muita oração, o meu vizinho deu um grito e caiu no chão desmaiado. A minha tia logo apareceu e ajudou a cuidar dos ferimentos que o soco causou no rosto da mãe da Xena. A polícia foi chamada logo depois por causa da gritaria. Mas o pastor e todos que viram o ocorrido conseguiram explicar os fatos para a polícia. Fernando teve que ser carregado até a sua casa, porque ele estava em sono profundo. O mais estranho é que os meus tios me disseram que ele não cheirava a bebida, e muito menos estava com as pálpebras dilatadas, ou demonstrando algum efeito de drogas. Xena passou o resto da madrugada na minha casa. E como éramos crianças de 7 anos, a minha mãe fez a gente dormir cedo. No dia seguinte, quando acordamos, Fernando estava reclamando que não havia encontrado a sua filha e que sentia muita dor de cabeça. Ele não tinha consciência do ocorrido na noite passada e sequer sabia o porquê da sua esposa estar machucada. Naquele dia, foi um sacrifício fazer a minha amiga Xena sair da nossa casa e voltar para a dela, já que ela ficou em estado de pânico e traumatizada. O mais difícil ainda foi falar para o pai dela que ele quase arrancou o coração da própria filha. Enfim, este é o meu relato. O mais estranho de tudo isso é uma coisa que vou comentar aqui, e que eu só falei para minha mãe e para o meu pai. Muitos acreditam que aquilo foi esquizofrenia, loucura, drogas ou bebidas. Mas eu sei que o meu vizinho estava realmente possuído. E eu pude ver como ele ficou horrível. O engraçado é que parece que mais ninguém viu. Parece que quando ele olhou diretamente para mim que o espiava pela fechadura, aquele demônio me mostrou a verdadeira face. E isso foi muito assustador e traumatizante. Este é o tipo de coisa que traumatiza qualquer criança. Boa noite.